Oi, pessoal, tudo bem? Paz a todos, graça e paz. Estamos agora na nossa sexta aula e a gente vai falar hoje sobre, ainda é panorama, mas agora é o panorama dentro do livro de Isaías. A gente vai falar um pouquinho do contexto histórico, né, do autor, data, tema, a teologia de Isaías, para a gente entender um pouquinho melhor, e aí já a partir da aula que vem a gente já começa no capítulo 1, tá? Antes da gente entrar na apresentação, eu quero passar uma gravação para vocês, um vídeo. Vamos ver agora se eu consigo. Vamos lá. Vou apresentar uma guia. Vocês conhecem aquele Bible Project, né? Que eles dão um resuminho de cada livro. Eu achei bem interessante, é bem ilustrativo. Só já para a gente ter uma introdução sobre do que se trata o livro de Isaías, tá bom? Então, eles são 2 vídeos. O primeiro vídeo, ele compreende o capítulo 1 até o 39, e o segundo vídeo, do capítulo 40 a 66, tá bom? Vocês estão vendo aí? Sim, né? Aí Sim. vocês me falam se vocês estão ouvindo. O livro do profeta Isaías. Sim. Isaías viveu em Jerusalém na segunda metade do período do reino de Israel. E ele falou em nome de Deus para os líderes de Jerusalém e Judá. Ele falou primeiramente sobre o julgamento de Deus. Ele advertiu os líderes corruptos de Israel que a sua rebelião contra a aliança deles com Deus teria um custo. Que Deus usaria os grandes impérios da Assíria e depois da Babilônia para julgar Jerusalém, se eles persistissem na idolatria e na opressão dos pobres. Mas esse anúncio foi combinado com uma mensagem de esperança. Isaías acreditava profundamente que um dia Deus cumpriria todas as promessas da aliança, que ele enviaria um rei da linhagem de Davi para estabelecer o reino de Deus. Lembre-se de 2 Samuel 7, que ele iria liderar Israel em obediência a todas as leis da aliança feitas no Monte Sinai. Lembre-se do capítulo 19 de Êxodo. E tudo isso aconteceu para que a bênção e a salvação de Deus fluíssem para todas as nações, como Deus prometeu a Abraão em Gênesis, capítulo 12. E é essa esperança que compeliu Isaías a falar contra a corrupção e a idolatria de Israel. Agora, o livro tem um conceito literário bastante complexo, mas há uma maneira simples de ver como tudo se encaixa. Os capítulos de 1 a 39 contêm 3 seções grandes que desenvolvem o aviso de Isaías sobre o julgamento de Israel. E tudo isso culmina em um evento no final do capítulo 39, a queda de Jerusalém e o exílio do povo para a Babilônia. Mas nos capítulos 1 a 39, há também uma mensagem de esperança de que, após o exílio, as promessas da aliança de Deus seriam cumpridas. E os capítulos 40 a 66 retomam a promessa de esperança e a desenvolvem ainda mais. Nesse vídeo, vamos nos concentrar nos capítulos de 1 a 39. A primeira parte principal focaliza a visão de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. E começa quando Isaías acusa os líderes da cidade de rebelião da aliança, idolatria, injustiça. E Deus diz que ele vai julgar a cidade, enviando as nações para conquistar Israel. Isaías diz que isso será como um fogo purificador, que queima tudo o que é inútil em Israel, a fim de criar uma nova Jerusalém, que é povoada por um remanescente que se arrependeu e se voltou para Deus. E Isaías diz que é quando o reino de Deus virá e todas as nações virão ao templo de Jerusalém e aprenderão a justiça de Deus, trazendo uma era de paz e harmonia universal. Agora, esse é o enredo básico do antigo julgamento purificador de Jerusalém na Nova Jerusalém. Isso será repetido várias vezes ao longo do livro, sendo preenchido com detalhes cada vez maiores. Assim, no centro dessa seção está a grande visão de Deus sentado em seu trono, no templo. E ele está cercado por essas criaturas celestiais que estão gritando que Deus é santo, santo, santo. Isaías percebe de repente o quão corrupto ele e o seu povo Israel são. E ele está certo de que ele será destruído pela santidade de Deus, mas isso não acontece. A santidade de Deus, na forma desse carvão ardente, vem e o queima, mas não para destruir. Pelo contrário, ele o purifica do seu pecado. E à medida que Isaías pondera sobre essa experiência estranha, Deus o comissiona com uma tarefa muito difícil.
Ele deve continuar anunciando esse julgamento vindouro. Mas como Israel chegou a um ponto sem retorno, as suas advertências terão o efeito paradoxal de endurecer o coração das pessoas. Mas Isaías deve confiar no plano de Deus. Israel será cortado como uma árvore, deixado como um toco no campo. E esse toco será chamuscado e queimado. Mas, depois de toda aquela queimação, Deus diz que esse toco fumegante é uma semente santa que sobreviverá no futuro. E é um pequeno sinal de esperança, mas quem ou o que é essa semente santa? O resto dessa sessão oferece uma resposta. Isaías confronta Acás, descendente de Davi e rei de Jerusalém, e anuncia a sua queda. Deus diz que é o grande império da Assíria que primeiro cortará Israel e devastará a terra. Mas há esperança. Por causa da promessa de Deus a Davi, ele enviará, após essa destruição, um novo rei chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o reino de Emanuel vai libertar o povo de Deus de impérios violentos e opressivos. E Isaías descreve esse rei vindouro como um pequeno broto de novo crescimento que emergirá do velho toco da família de Davi. É esse rei que é a semente santa do capítulo 6. E o rei será capacitado pelo Espírito de Deus para governar uma nova Jerusalém e trazer justiça para os pobres. E todas as nações procurarão esse rei messiânico para obter orientação. Seu reino transformará toda a criação, trazendo paz. Agora, você terminou os capítulos de 1 a 12 com uma boa impressão da mensagem de julgamento e esperança de Isaías. Mas quando tudo isso acontecerá? Isaías viu outro império surgindo após a Assíria. E essa é a Babilônia, que também atacaria Jerusalém e realmente conseguiria destruí-la. E isso nos leva às próximas sessões do livro. Então, primeiro temos uma grande coleção de poemas que exploram o julgamento e a esperança de Deus para as nações. Aprendemos, em primeiro lugar, sobre a queda da Babilônia e dos vizinhos de Israel. Isaías viu que o poder mundial da Assíria seria um dia substituído pelo Império da Babilônia, uma nação ainda mais destrutiva e arrogante. E os reis da Babilônia alegavam que eram maiores que todos os outros deuses, e assim Deus prometeu derrubar a Babilônia. E não apenas a Babilônia. Isaías prossegue listando os vizinhos de Israel, acusando-os do mesmo tipo de orgulho e injustiça, e prevê a sua derradeira ruína. Mas lembre-se que, para Isaías, o julgamento de Deus nunca é a palavra final para Israel ou para as nações. E isso leva à próxima sessão, com uma série de poemas que contam uma história de duas cidades. Há a cidade arrogante, que se exaltou acima de Deus e se tornou corrupta e injusta. Essa cidade é um arquétipo da humanidade rebelde, e é descrita com uma linguagem emprestada das descrições anteriores de Isaías sobre Jerusalém, Assíria e Babilônia, todas juntas. Essa cidade está destinada à ruína, e um dia ela será substituída pela nova Jerusalém, onde Deus reina sobre uma humanidade redimida de todas as nações, e não há mais morte ou sofrimento. Esses capítulos são o clímax dessa sessão e mostram como a mensagem de Isaías apontava para muito além do seu próprio dia. Foi uma mensagem para todos os que estão esperando por Deus para trazer a sua justiça sobre reinos violentos e opressivos e trazer seu reino de justiça e paz e cura em amor. A sessão seguinte retorna o foco para a ascensão e queda de Jerusalém. E primeiro, encontramos um monte de poemas onde Isaías acusa os líderes de Jerusalém de se voltarem para o Egito em busca de proteção militar contra a Assíria. Ele sabe que isso vai sair pela culatra e Isaías diz que somente a confiança em seu Deus e o arrependimento podem salvar Israel agora, o que é ilustrado pela seguinte história sobre a ascensão de Ezequias, o rei de Jerusalém. Assim como Isaías previu, os exércitos assírios vêm e tentam atacar a cidade. E então Ezequias se humilha diante de Deus e ora pela libertação divina, e a cidade é miraculosamente salva da noite para o dia. Mas a ascensão de Ezequias é imediatamente seguida pela sua queda. Então ele hospeda uma delegação da Babilônia e tenta impressioná-los mostrando tudo no tesouro e no templo e os palácios de Jerusalém. É claramente um esforço para fazer outra aliança política para obter sua proteção. Isaías ouve sobre isso e ele confronta Ezequias por sua loucura. E ele prevê que esse aliado um dia o trairá e retornará como inimigo para conquistar Jerusalém. E sabemos em 2 Reis, capítulos 24 e 25, que Isaías estava certo. Mais de 100 anos depois, a Babilônia se voltaria contra Jerusalém, viria e destruiria a cidade, seu templo, e levaria os israelitas para o exílio na Babilônia. E assim, todas as advertências de Isaías sobre o julgamento divino dos capítulos de 1 a 39 levam a esse momento. Ele mostrou ser um verdadeiro profeta, porque tudo aconteceu como ele disse.
Mas lembre-se, o propósito do julgamento de Deus era purificar Jerusalém e trazer a semente santa e o reino messiânico sobre todas as nações. E é essa a esperança que é explorada na próxima parte do livro. Mas por enquanto, é disso que se tratam os capítulos de 1 a 39 de Isaías. Vamos agora ao segundo vídeo. O livro do profeta Isaías. No primeiro vídeo, exploramos os capítulos 1 a 39, que eram a mensagem de julgamento e esperança de Isaías para Jerusalém. Ele acusou os líderes de Israel de rebelião contra Deus e disse que, através da Assíria e depois da Babilônia, o reino de Israel desmoronaria através do julgamento de Deus. E assim o capítulo 39 concluiu com Isaías prevendo a queda de Jerusalém para a Babilônia e o exílio. E 100 anos depois de Isaías, tudo isso aconteceu, tristemente. Mas a maior esperança de Isaías era uma nova Jerusalém purificada, onde o reino de Deus seria restaurado através do futuro rei messiânico e todas as nações se uniriam em paz. E assim, os capítulos 40 e seguintes exploram essa grande esperança. A primeira sessão principal, dos capítulos 40 a 48, abre com um anúncio de esperança e conforto para Israel. As pessoas são informadas que o exílio babilônico acabou e que o pecado de Israel foi tratado. Uma nova era está começando. Então todos devem voltar para Jerusalém, onde o próprio Deus trará o seu reino e todas as nações verão a sua glória. Agora, vamos parar por um momento, porque esse anúncio de abertura levanta uma grande questão. Quem está dizendo tudo isso? De quem é a voz que ouvimos nessas palavras de esperança? A perspectiva do profeta nesses capítulos é a de alguém que vive após o exílio. Em outras palavras, no período de tempo descrito por Esdras Neemias. Mas Isaías morreu 150 anos antes de tudo isso acontecer, então como devemos interpretar isso? Bem, há muitos que pensam que ainda é Isaías falando da sua própria época, mas que ele foi profeticamente transportado, por assim dizer, 200 anos no futuro e que ele está falando para as futuras gerações, como se o exílio já tivesse passado. No entanto, o próprio livro de Isaías nos dá algumas pistas de que alguma outra coisa provavelmente está acontecendo. Nos capítulos 8, 29 e 30, nos é dito que após Isaías ter sido rejeitado pelos líderes de Israel, ele escreveu e selou em um pergaminho todas as suas mensagens de julgamento e esperança, e que ele o passou para os seus discípulos como uma testemunha nos dias por vir. Por fim, Isaías morreu à espera de que Deus reivindicasse suas palavras. Agora, lembre-se, os capítulos de 1 a 39 foram projetados para nos mostrar que as previsões de julgamento de Isaías foram cumpridas no exílio. Ele é um verdadeiro profeta. E assim que o exílio terminou, os discípulos de Isaías, que guardaram as suas palavras por tanto tempo, abrem o pergaminho e começam a aplicar suas palavras de esperança na sua própria época. Assim, nessa visão, o livro de Isaías consiste na primeira coletânea das palavras de Isaías, bem como dos escritos de seus discípulos proféticos, que Deus usa para estender a mensagem de esperança de Isaías às futuras gerações. Qualquer que seja o ponto de vista, todo mundo concorda que esses capítulos estão anunciando que a esperança futura chegou, que Deus está cumprindo as promessas proféticas de Isaías. E assim o profeta espera que Israel responda, tornando-se o servo de Deus. Isso é, depois de experimentar a justiça e misericórdia de Deus através da história, eles começarão agora a compartilhar com as nações quem Deus verdadeiramente é. Mas não é isso que está acontecendo. Em vez de testemunhar às nações, Israel está realmente reclamando e até acusando Deus. Eles dizem que o Senhor não presta atenção aos seus problemas. Na verdade, ele está ignorando a sua causa. O exílio babilônico, compreensivelmente, fez com que Israel perdesse a fé em seu Deus. Quer dizer, talvez ele não seja tão poderoso. Talvez os deuses da Babilônia sejam muito melhores do que o nosso Deus. E assim, o resto desses capítulos, de 41 a 47, são criados como uma cena de julgamento. Deus está respondendo a essas dúvidas e acusações com os seguintes argumentos. Primeiro, ele diz que o exílio da Babilônia não foi negligência divina. Pelo contrário, foi divinamente orquestrado como um julgamento pelo pecado de Israel. Segundo, foi por causa de Israel que Deus levantou a Pérsia para conquistar a Babilônia, para que eles pudessem voltar para casa cumprindo as palavras do profeta Isaías.
Portanto, a conclusão correta que Israel deve tirar é que o seu Deus é o rei da história, não os ídolos das nações. Na queda da Babilônia e na ascensão do rei da Pérsia, Ciro, Israel deveria ver a mão de Deus no trabalho e assim tornar-se seu servo, dizendo às nações quem ele é. Mas, no final do julgamento, capítulo 48, descobrimos que Israel ainda é tão rebelde e duro quanto seus ancestrais. E assim, Deus os desqualifica como seus servos. Mas Deus ainda está em uma missão para abençoar as nações. E assim, o profeta diz que Deus vai fazer uma coisa nova para resolver esse problema, que passa para a próxima sessão, de 49 a 55. Somos apresentados a uma figura que se chama servo de Deus, que vai cumprir a missão de Deus e fazer o que Israel não conseguiu fazer. Deus dá a esse servo o título de Israel e envia essa pessoa em uma missão para, em primeiro lugar, restaurar o povo de Israel de volta ao seu Deus e, em segundo, tornar-se a luz de Deus para as nações. E nos é dito que esse servo é capacitado pelo Espírito de Deus para anunciar boas novas e trazer o reino de Deus sobre todas as nações. Soa como o rei messiânico dos capítulos 9 e 11. Mas então aprendemos a maneira surpreendente de como o servo trará o reino de Deus. Ele será rejeitado e espancado e finalmente morto pelo seu próprio povo. Na realidade, como ele está sendo acusado e condenado à morte, ele está morrendo em nome do pecado de seu próprio povo. O profeta diz que a morte do servo é um sacrifício de expiação pelo mal e rebelião do povo. E depois da sua morte, de repente, o servo está vivo novamente. E ouvimos que, por sua morte, ele forneceu um meio de tornar as pessoas justas. Isto é, colocá-las em um relacionamento certo com Deus. E assim essa sessão conclui descrevendo duas maneiras pelas quais as pessoas podem responder ao servo. Alguns responderão com humildade e abandonarão seus pecados e aceitarão o que o servo de Deus fez em favor deles. Essas pessoas são chamadas de servos e também de semente. Lembre-se da semente sagrada do capítulo 6. Estes são os que experimentarão a bênção do reino messiânico. Mas há outros que são chamados simplesmente de ímpios. Eles rejeitam tanto o servo quanto os seus servos. O que nos leva à seção final do livro, 56 a 66, onde os servos herdam o reino de Deus. Esses capítulos são lindamente projetados como uma simetria que reúne todos os temas do livro. No centro estão 3 belos poemas que descrevem como o servo, com poderes espirituais, está anunciando as boas novas do reino de Deus para os pobres. E ele reafirma todas as promessas de esperança do início do livro. A Nova Jerusalém, habitada pelos servos de Deus, será o lugar de onde a justiça, a misericórdia e a bênção de Deus fluem para todas as nações do mundo. E, à volta desses poemas, estão 2 longas orações de arrependimento, em que os servos confessam o pecado de Israel e lamentam todo o mal que vem no mundo ao seu redor. E assim, eles pedem a Deus para perdoá-los, e que ele traga o seu reino aqui na terra como no céu. Agora, de cada lado dessas orações, há coleções de mais poemas que contrastam o destino dos servos com o dos ímpios que os perseguem. Deus diz que ele trará justiça a todos os que poluem o seu mundo bom com o seu mau egoísmo e idolatria, e que ele vai removê-los de sua cidade para sempre. Mas os servos, aqueles que são humildes diante de Deus e que se arrependem e dominam seu mal, são perdoados. E eles herdarão a Nova Jerusalém, que descobrimos ser uma imagem para uma criação inteiramente renovada, onde a morte e o sofrimento se foram para sempre. E isso nos leva ao quadro mais extenso dessa parte do livro. Nesse mundo renovado do reino de Deus, as pessoas de todas as nações são convidadas a se juntar aos servos da família da aliança de Deus, para que todos possam conhecer o seu Criador e Redentor. E assim, o livro de Isaías termina com uma visão muito grandiosa do cumprimento de todas as promessas da aliança de Deus. Através do rei servo sofredor, Deus cria uma família da aliança de todas as nações que estão aguardando a esperança da justiça de Deus para trazer uma criação renovada, onde o reino de Deus finalmente existe, tanto aqui na terra como no céu. E essa é a esperança muito poderosa do livro de Isaías. Que lindo, né, gente? Glória a Deus. Cadê eu sumi? Não, tá ok. Ah, tá, peraí. Peraí, agora eu vou colocar aqui a apresentação, peraí.
Eu recomendo que vocês, todas as vezes que forem ler o livro, vocês procurem, né, esse vídeo no YouTube, do Bible Project. Ele tem todos os livros. E aí, quando vocês veem o vídeo, né, que vocês têm esse panorama, a leitura fica muito mais fácil. Olha quanta coisa o livro de Isaías trata. Olha como é extenso as profecias do livro de Isaías. A dimensão, a historicidade, o tempo em que ele envolve. Então, eu acho, né, por isso que nós decidimos, né, aprender nesse semestre, esse ano agora, sobre o livro de Isaías. Porque todos os temas, né, que nós vamos falar é praticamente como se fosse a Bíblia, né? O livro de Isaías é a Bíblia, né? É como se Isaías fosse uma mini-Bíblia. Então, ele vai tratar de assuntos do seu tempo, contemporâneos a Isaías, mas ele tem uma dimensão profética, uma extensão além do seu tempo, né? Ele fala sobre o Messias, ele explicita esse Messias. O livro de Isaías, junto com Deuteronômio e com Salmos, é o livro mais citado no Novo Testamento. E é o que mais fala sobre o Messias. Então, por isso que nós decidimos escolher. Então, eu acho achei bastante oportuno vocês verem esses vídeos e recomendo que vocês façam isso para todos os livros da Bíblia. Tá bom? Então, nós vamos começar agora dentro do panorama e do contexto do livro. Então, eu quis trazer primeiramente aqui para vocês evidências arqueológicas, né, fora do livro de Isaías. E uma das grandes evidências, né, que eu quis trazer para você foi esse achado, né, que foi publicado na revista Bible Archaeology, no ano de 2016, né? E essa fotinho aí é uma foto de um pedaço do anel que foi encontrado nas escavações ali de Jerusalém, né? Aí, nesse anel, está escrito, né? Ainda que está faltando um pedacinho aí, mas está escrito, pertence a Isaías. Então, né, os estudiosos, os arqueólogos atribuem essa peça como o anel de Isaías. Não sei se vocês ouviram, né, acompanham, né, esses achados, a arqueologia. Para nós cristãos que cremos na palavra de Deus, esses achados só corroboram, eles só nos faz dizer assim, mas a gente já sabia, a gente já sabia que a palavra de Deus é verdadeira, né? E que não são mitos, né? Não são contos da carochinha. Então, olha só que interessante. As escavações em Jerusalém descobriram o que pode ser a primeira evidência extra-bíblica do profeta Isaías. A descoberta foi feita ao sul do Monte do Templo. Vocês sabem que o Monte do Templo é proibido para os judeus, né? Eles não podem fazer nenhum tipo de pesquisa, não podem frequentar o Monte do Templo, porque lá hoje ela é de domínio muçulmano, islâmico. Lá está a mesquita de Al-Aqsa, né? Então, os judeus não podem frequentar o Monte do Templo, mas em volta, e principalmente naquela parte onde está o muro ocidental, que é o Muro das Lamentações, eles conseguem, né, fazer pesquisações. Então, esse achado foi ao sul do Monte do Templo, nas escavações de Ofel, pela renomada arqueóloga Eila Mazar e sua equipe. Eles descobriram uma pequena impressão em um selo que diz, pertence a Isaías. A parte superior da impressão está faltando e o lado esquerdo está danificado. Mesmo assim, pode-se reconstruir algumas letras hebraicas nesta área danificada e dão a impressão de ler pertence ao profeta Isaías. Se a reconstrução está correta, esta pode ser o selo do profeta
bíblico Isaías, a figura que encontramos nos livros de 2º Reis, 2º Crônicas e do seu próprio livro, Isaías. Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, anunciou essa emocionante descoberta no seu artigo Será esta a assinatura do profeta Isaías? Publicado na edição especial de março a junho de 2018. A equipe de Mazar encontrou a impressão do selo em uma área ainda não explorada, com detritos da Idade do Ferro, que é justamente o período em que viveu o profeta Isaías, os séculos VIII e século VII a.C. Ele estava bem fora da parede sudeste do Complexo Real, uma estrutura que havia sido integrada nas fortificações da cidade e que operara até o período da destruição babilônica de Jerusalém, em 586. Não é maravilhoso, gente? Essas coisas só enchem o nosso coração, né? E eu quis trazer também um outro, né, achado, que é considerada a maior descoberta do século XX, que é os manuscritos do Mar Morto. Também eu sei que vocês já ouviram e leram muito a respeito, né, dos achados daqueles vasos de barro que foram encontrados nas cavernas na região do Mar Morto. Essa foto aí até mostra algumas cavernas aí, as cavernas de Qumran. E lá foram encontrados muitos escritos, muitos rolos, né, do período, né, daquele povo que eles chamam aí de essênios, um povo que foi viver no deserto, mais ou menos aí uns 200 anos antes de Cristo, né? E olha só o que eles encontraram lá, né? O que eu achei interessante trazer para vocês também. Eu creio, gente, creio muito, firmemente no meu coração, que nada acontece por um acaso. E justamente nessas cavernas, né, eu deixo aí embaixo, depois quem tiver interesse de ler todo o artigo é bastante extenso, está aí no site da Chamada, Manuscritos de Qumran, e justamente, né, o livro de Isaías foi encontrado praticamente inteiro, o único livro do Antigo Testamento encontrado inteiro é o livro de Isaías. Os outros, Pentateuco, os outros livros, foram encontrados partes dele, mas não completas. Isaías é o único rolo completo. Por que será, né, gente? Por que será? Porque o livro de Isaías é o que mais trata sobre a vinda do Messias, a implantação do reino do Messias. Depois do cativeiro babilônico, depois do estabelecimento das sinagogas, o anseio, né, pela vinda do Messias, pelo estabelecimento do reinado milenar físico, era o maior anseio do povo judeu na época de Jesus. Eles ansiavam, eles procuravam, eles esperavam ansiosamente a vinda do Messias. Né? E justamente o livro de Isaías é o que eles acharam inteiro. Aí eu peguei só um pedacinho desse artigo, mas gostaria muito que vocês entrassem depois nesse artigo e lessem inteiro, porque ele é simplesmente maravilhoso, o que eles falam lá a respeito do livro de Isaías. Aí eu só trouxe esse pedacinho para vocês, olha, quem achou, né? Quando Mohamed descobriu, a cerca de 1,5 km ao norte da antiguíssima ruína de Qumran, a abertura particularmente pequena de uma caverna, ele atirou uma pedra também para dentro dela. Aí ouviu o som de um vaso de barro trincando. Naquela caverna, ele viu 50 jarros de barro cuidadosamente enfileirados junto à parede. Um daqueles jarros de 60 centímetros de altura havia se quebrado com a pedra que ele atirara. Teria ele descoberto um tesouro escondido? Mas que decepção! O que ele achou nos jarros foram apenas alguns rolos de couro, terrivelmente lambuzados e enegrecidos, que depois ele examinou melhor no seu acampamento. Ninguém dos seus companheiros da tribo sabia o que fazer com os caracteres escritos naqueles velhos rolos.
Os beduínos não tinham noção de terem nas mãos um tesouro mais valioso que ouro e prata. Meses depois, eles conseguiram vender o seu achado para um arcebispo chamado Atanásio Yeshua Samuel, da comunidade ortodoxa síria. O preço da venda? $92. Alguns anos depois, o próprio Estado de Israel pagou ao bispo $250 mil por seus rolos. Por meses, o arcebispo tentou descobrir o que, afinal, ele havia comprado, já que ele não conseguia decifrar aquela antiga escrita. Quando, em fevereiro de 1948, ele topou com um jovem estudioso da Bíblia americano chamado Dr. Trevor. Este reconheceu imediatamente que aqueles rolos constituíam um verdadeiro tesouro bíblico. O mais longo dos rolos revelou-se uma cópia do livro do profeta Isaías. O formato das letras permitiu deduzir que o rolo deveria ser do 1º ou 2º século antes de Cristo. Esse rolo representava a mais antiga cópia completa de um livro da Bíblia em hebraico. Cumpria-se assim o sonho de todos os pesquisadores de textos. A datação do manuscrito de Isaías para o século II a.C. foi confirmada em 1991 e em 1994 por meio de ensaios radioativos. Até hoje, o chamado Grande Rolo de Isaías do Mar Morto constitui uma maravilha. Antes dos achados de Qumran, o manuscrito bíblico hebraico completo mais antigo era do século X depois de Cristo, o chamado Códice de Leningrado. Graças ao Grande Rolo de Isaías, o texto pôde ser rastreado retrospectivamente em mais de 1000 anos. Gente, sabe o que eles descobriram? Tinha muitos erros nas cópias que nós temos hoje, nas nossas mãos, nas traduções? Vocês acham que sim ou não? Não. Nenhuma! Eles provaram a exatidão, o cuidado dos escribas, os copistas, que copiavam todos esses documentos manualmente e que eram repassados. Né? Esse documento só veio a provar mais uma vez a veracidade da palavra de Deus. Essa Bíblia que nós temos nas nossas mãos é a palavra de Deus. Né? O que a gente pode ver são diversas traduções em que há um esforço desses tradutores de pegar aqueles textos, né, os originais, e trazer, né, para a nossa linguagem, né, que é uma linguagem dinâmica, para que a gente entenda. O pastor Paulo mesmo falou na semana passada, né, que está lendo Isaías na nova linguagem de hoje. Se você pega a Almeida Revisada, ou a Almeida Corrigida Fiel, se você pega a NVI, a NVT, há um esforço desses grupos de fazer com que a gente entenda melhor, né, a palavra de Deus que chega até nós. Mas não há erros de copistas, né? É o que a gente sempre fala de aparentes contradições. Mas a própria palavra de Deus, ela se explica, né? A unidade da palavra de Deus, ela se explica. Aí também tem aí esse outro endereço, que vocês vão ver que eles vão mostrar partes, né, desses manuscritos de Isaías. Também é um material muito rico que vocês podem procurar lá. Então, olha só, o Grande Pergaminho de Isaías é um dos 7 pergaminhos originais do Mar Morto descobertos em Qumran, em 1947. Ele é o maior, tem 734 centímetros, e mais bem preservado de todos os pergaminhos bíblicos, e o único que está quase completo. As 54 colunas contêm todos os 66 capítulos da versão hebraica do livro bíblico de Isaías. Datado de 125, né, mais ou menos, antes de Cristo, é também um dos mais antigos dos manuscritos do Mar Morto. Cerca de 1000 anos mais antigos do que os manuscritos mais antigos da Bíblia.
que foi aquele que ele falou do Leningrado, que era do ano 1000. Da Bíblia hebraica conhecida por nós antes da descoberta dos pergaminhos. E lá eles vão trazer vários detalhes, né, daquilo que o cuidado desses copistas. Lembra que uma vez a gente estava comentando sobre isso? Que todas as vezes, por exemplo, que aparece o nome Jeová, né, que é Jeová, eles trocavam a tinta, tinha todo um ritual, né, do sagrado, do cuidado, e eles vão contando toda essa história lá para a gente, muito interessante. Já vimos, né, o Bible Project. E aí, né, vamos entrar agora na introdução. Essa parte dos manuscritos também não é novidade para vocês, né? Vocês já tinham ouvido falar, correto? Sim, você já comentou, já tinha comentado, né? Isso, é muito maravilhoso, né? Muito. E olha só, né? Mais uma coincidência entre aspas, né? Justamente esses manuscritos estavam na região do Mar Morto, que é uma das regiões mais secas, em que não tem muita umidade, é por isso que eles foram preservados. Essas cavernas, elas estavam bloqueadas, né, escondidas por areia, e tudo isso foi encontrado exatamente um ano antes do estabelecimento de Israel como nação. Por isso que você vai ver lá na frente que o próprio Estado de Israel correu atrás desses beduínos e conseguiu recuperar praticamente todos esses manuscritos. E hoje eles estão expostos lá no Museu da Bíblia em Israel. Porque se eles tivessem achado, né, esses achados arqueológicos antes do estabelecimento da nação de Israel, provavelmente tinha se perdido. Mas olha só, né? O Deus que nós cremos, o Deus de relacionamento, o Deus que tem a história da humanidade nas suas mãos, ele tem o tempo certo e exato de tudo isso. Porque se tivesse sido descoberto antes, né, o que teria sido desses achados? Os beduínos nem entenderam o que eles tinham achado. Estavam vendendo como coisa de... Teve umas partes deles, eu não sei se vocês conhecem a história completa, parte desses pergaminhos, desses documentos, eles estavam sendo vendidos pelos beduínos, como era couro, para os sapateiros, para eles consertarem sapatos. E o Estado de Israel correu atrás de tudo isso e localizou, e comprou, foi atrás, e está lá hoje exposto, lá no Estado de Israel. Então, não há casualidades, né? Mas o que a gente vê é a mão de Deus na história da humanidade. Então, vamos lá. A introdução, né? Aqui, eu quis trazer aqui, primeiro, uma visão holística, uma visão geral, né? E depois, do lado aqui, eu vou fracionando essa visão, tá bom? Então, no livro, né? Eu usei 2 livros para trazer essa introdução para vocês. Um é o livro que a gente já mostrou, né, que vai ser a base para a gente nesse semestre, que é esse daqui. Eu sei que alguns já compraram, né, é esse que nós vamos usar. E também trouxe a introdução que eu achei bem interessante da Bíblia de Estudo NVI, que ela está bem mais condensada, bem mais claro para a gente entender. Então, esse que está em vermelho aí é a introdução que está na NVI, tá bom? Então, olha só, o livro de Isaías, como eu já falei, juntamente com Deuteronômio e Salmos, são os mais citados no Novo Testamento. O tema principal do livro é o confronto entre a glória de Deus e a soberba humana, da autodestruição que tal soberba deve gerar e da graça de Deus em restaurar para si mesma a humanidade destruída. Lembra lá do Bible Project? 2 grandes temas, julgamento e esperança, né? Então, toda a profecia, toda a palavra de Deus, ela vai nos fazer, né? Ela traz primeiro a questão do arrependimento, do senso, do entendimento, principalmente no livro de Isaías, você vai ouvir muito isso, sobre justiça e santidade, santidade de Deus e justiça, a punição e o julgamento por conta dessa soberba humana, dessa desobediência humana, mas também sempre, nunca esse julgamento como um fim em si mesmo,
mas com uma palavra de esperança, né, de restauração, né, de renovação. É isso que a gente vê no livro de Isaías. Então, sempre, né, a esperança da restauração para a humanidade. Ler o livro de Isaías com os olhos do Espírito abertos equivale a ver a si próprio, nem sempre com muita clareza, mas também ver o Deus cuja santidade se torna irresistível em virtude do seu amor. É claro, né, que nós vamos, essa é a função de todo teólogo, né, de todo expositor da palavra de Deus, de todo aquele que ensina, é ser o mais fiel possível ao texto, ao que o texto nos diz. Mas, como a gente também sabe que o nosso Deus, ele é um Deus que ele age na história humana, que ele é um Deus transcendente, não tem como a gente fechar os nossos olhos para o livro de Isaías e achar, entender que tudo aquilo que Isaías está tratando refere-se somente ao seu tempo. Né? Como a gente viu no Bible Project, ele extrapola isso. Ele vai trazer situações vividas pelo profeta na sua época, ele vai trazer a profecia como a palavra de Deus, ele vai trazer essa palavra de retorno, de julgamento, chamando o povo para o arrependimento, mostrando ao povo aquilo que eles estavam fazendo de errado, o pecado. Ele também fala sobre a esperança, porém, a gente sabe muito bem que a profecia de Isaías extrapola o seu tempo. Né? A gente tem lá um bloco, né, principalmente lá dos capítulos 24 a 27, que ele é chamado por muitos teólogos estudiosos como o pequeno apocalipse de Isaías, porque ele traz ali muitas profecias que a gente sabe que não se cumpriu ainda. E olha, né, para nós, esse exercício é muito mais fácil, porque nós estamos no ano de 2023, olhando para trás, olhando tudo o que aconteceu. Agora, olha só para o tempo de Isaías, para aquele povo que estava lendo aquelas profecias de Isaías, que não tinha acontecido ainda, principalmente a invasão babilônica, que vai acontecer 100 anos depois, sobre a vinda do Messias, né? Se a gente está de 700, né? 300 anos depois, né, no primeiro ano, como que eles conseguiam entender isso? Então, é esse exercício que nós temos que fazer, pensar, tentar entender como os judeus da época entendiam, e fica muito mais fácil também para a gente olhar o passado e falar, não, gente, ó, essa parte aqui, esse texto aqui, não se cumpriu, ou vai se cumprir. Né? O nosso exercício é muito mais fácil do que o da época deles. Então, título, autor, data e extensão. Então, já no primeiro capítulo, né, Isaías 1, versículo 1, ele já fala do que se trata o seu livro. Visão de Isaías, né, as profecias, aquilo que Deus mostrou para Isaías acerca do que iria acontecer, né, ele como profeta, como atalaia, né, o que iria acontecer, né? Olha, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. E aí você vai ter outros capítulos também que ele fala, ó, essa visão no tempo de Acaz, né? Quando o rei Acaz morreu, ou quando o rei Uzias morreu. Então, a respeito de quem? De Judá e de Jerusalém. Em que período? Durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Já aprendemos, haviam 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Então, Isaías está profetizando de Jerusalém para o reino do sul. O nome de Isaías significa o Senhor salva, né? Ele inicia o seu ministério, a sua profecia, enquanto ainda havia o reino do norte e o reino do sul, e ele tem profecias que ela tem a sua extensão até depois, né, somente o reino de Judá e depois também o fim do reino de Judá. Ele é contemporâneo de Amós, Oséias e Miqueias, que são os profetas que estavam profetizando no reino do norte. Ele passa a sua maior parte em Jerusalém, e a sua maior influência, né, as partes, né, que são mais
assim, preponderantes do seu ministério, elas acontecem tanto na época do reinado do rei Ezequias, como também de Acás. Ele inicia o seu ministério profético no ano 740, está lá em Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, aqui é onde ele começa, né, ele tem o seu chamado por Deus, e aqui é que ele começa a exercer o seu ministério, né? Ele tem uma visão da santidade, né? E isso daqui tem a visão dele, né? Essa visão maravilhosa que ele relata aqui no capítulo 6, marca o seu ministério, marca o tema, né, das suas profecias, e é um tema bastante recorrente no livro de Isaías, a questão da santidade e da justiça de Deus. Ele começa, então, em 740 e provavelmente ele encerra, né, o seu ministério no ano 681 antes de Cristo, né, quando a Assíria ela cai, né, com a queda da Assíria. Então, ele tem aí mais ou menos o período do ministério dele de 55 a 60 anos. Alguns autores falam 55 anos, outros autores aproximadamente 60 anos. Segundo a tradição judaica, acho que o pastor Paulo também já falou sobre isso, tem um documento, né, uma tradição judaica chamada Ascensão de Isaías, que relata que Isaías foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés, né, filho de Ezequias. E aí até eu pus um ponto de interrogação, porque Hebreus 11:37, quando ele vai falar lá sobre a galeria, né, os heróis da fé, ele cita, né, profetas, santos, que foram, né, que o mundo não era digno, né, e aí ele fala lá que cerrado ao meio. Então, pode ser que seja, né, uma inferência, uma indicação, né, que tenha sido o profeta Isaías, tá? Mas, olha, tá entre ponto de interrogação, porque tem a citação, mas você não pode confirmar, né, bater com o martelo que ele esteja se referindo a Isaías. Mas aí a tradição judaica diz que ele foi cerrado ao meio por ordem de Manassés. Ele é famoso, né, o profeta, por sua condição de maior profeta de Israel, também já foi falado. Por que ele é o maior profeta de Israel? Porque o seu livro ele é o maior, ele tem 66 capítulos. Então, por isso que ele está dentro da classificação dos profetas maiores, né? Então, pelo tamanho dos seus escritos, tá? Também, por falar direto e francamente ao conclamar Israel ao arrependimento e à vida de retidão e entregar profecias inspiradas a respeito do futuro Messias, servo, pastor e rei. Ele foi casado, está no capítulo 8, eles falam aí, né? A gente depois vai ver capítulo por capítulo, a gente vai falar mais detalhadamente sobre todas essas situações. Mas provavelmente lá no capítulo 8 está se dando a cerimônia de casamento do profeta Isaías, que tem 2 testemunhas. E ali a mulher dele é chamada profetisa. Não porque ela também era profetisa e entregava profecias para Israel, mas por ela ser mulher do profeta. Isso que é chamada profetisa, tá? Teve 2 filhos, e os nomes dos filhos dele também representam os temas do livro. Então, um chamava Maher Shalal Hashbaz, está no capítulo 8, versículo 3, significa rapidamente até os despojos, dizendo sobre que a Síria ia invadir, até sim, né, o rei Acás estava colocando a sua confiança aí no rei, né, na ajuda dos reis da Síria e para ajudar, e o profeta Isaías já estava denunciando, né, que essa confiança do rei estava errada, que a confiança era em Deus e não na ajuda, né, de outros povos. Então, quando aí, se você ler, a gente também vai passar, né, sobre isso, quando você lê lá o capítulo 8, você vê que ia ser rápido, porque a criança nem estaria nem desmamada e falando, né, que ele estava falando aí a referência de uma criança de 2 anos, e que ela ia acontecer rapidamente o que aconteceu no ano 721,
que aí já estava com 13 anos. Também tem a referência aí do versículo. Depois vocês leem com mais detalhe, que é bem esclarecedor isso daí. E o segundo filho, Jear-Jessub, está no capítulo 7, versículo 3, né? Olha só já aqui o tema, né? Vai ter a destruição, mas também um remanescente voltará, né? O broto, o renovo, o novo Israel, o Senhor sempre permite, né, que permaneça um remanescente fiel. Os fatos narrados nos capítulos 1 a 39 ocorreram durante o seu ministério, primeira parte do bloco, né, do livro, sendo que esses capítulos foram concluídos por volta do ano 701, o ano em que o exército assírio foi destruído, a passagem de Senaqueribe, do anjo do Senhor que matou 185 mil assírios, está no capítulo 37, versículo 36, essa mesma passagem conta também 2 Samuel 24, 15, 16, 1 Crônicas 21, 22 a 37, e a profecia sobre a queda dos assírios do capítulo 10. Os capítulos 40 a 66 foram escritos provavelmente no final da sua vida, ano 681, ano em que Senaqueribe foi morto pelos seus filhos, Adrameleque e Sarezer. Capítulo 37, queda de Senaqueribe e Nínive. E aí o seu filho Esaradom reina no período de 681 a 679. Depois, né, dos capítulos 1 a 35, Isaías profetiza no contexto histórico da ameaça assíria contra Judá e Jerusalém, ao passo que dos capítulos 36 a 39, Isaías registra o fracasso da Síria, advertindo a respeito da ascensão futura da Babilônia, e nos capítulos 40 a 66, escreve como se o exílio de Judá na Babilônia estivesse quase no fim. Lembra que lá no Bible Project, eles dão lá algumas vertentes, porque eles falam, né, que o livro de Isaías como um todo, pode ser que tenha 2 autores, do 1 a 39 foi Isaías, e do 40 em diante, como Isaías já estava morto e está falando sobre a queda de Babilônia, seria possivelmente um outro escritor. Ou aquela suposição também de que foram os discípulos de Isaías, né, que ele mesmo que escreveu, mas guardou esse livro selado, e quando aconteceu tudo isso, a invasão da Babilônia, a queda do Reino do Sul, eles abriram e mostraram que era verdade toda a profecia de Isaías. Isso é uma vertente. Outra vertente, que eu acho muito mais provável, é que foi Isaías que escreveu tudo durante o período dele mesmo de vida, e que, assim como acontece no livro de Apocalipse, que João, ele vê os fatos, né, que, né, lá João não fala assim, João, que as visões de Apocalipse do que era e do que há de ser. Então, eu creio que seja também a mesma linha do livro de Isaías, porque Isaías mostra várias profecias da época, ele volta ao passado, ele cita as questões de Moisés, do Egito, ele faz associações, tipologia, ele fala do período que ele está vivendo, e ele também remete ao futuro, que é o futuro, né, principalmente até a partir dos capítulos 50 e 56, 57 em diante, que está falando sobre a nova criação, a nova Jerusalém. Então, eu creio que ele também, assim como João, tem uma visão, né, do futuro e das coisas que iam acontecer. Gente, eu estou indo muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou preocupada com a hora. Mas ainda são 9h05, dá tempo. Tudo bem, tá bom. Tá bom, aí qualquer coisa, tá? Se vocês não entenderem, para. Eu estou conseguindo ver vocês, porque eu estou com a câmera do celular, aí vocês levantam a mão, aí eu paro e vocês falam, tá bom? Então, olha só, né, para a gente ter uma ideia aí de tempo e de cronologia. Isaías escreveu num período tempestuoso que marcou a expansão do Império Assírio. Nós também já falamos, né? Eu lembro da aula da Vivi, que ela também falou sobre isso na época dos reis lá do Reino do Norte e do Reino do Sul, né? Esse período do Império Assírio, o inimigo de Israel, a Assíria foi um inimigo cruel. Eles eram terríveis, tanto é que Jonas não quis de jeito nenhum ir lá pegar para eles. Então, eles eram terríveis, eles empalavam, eles matavam a sangue frio, eles esfolavam as pessoas vivas. Então, foi um império muito cruel. Então, Isaías, ele está exatamente nesse período da expansão, da ascensão do Império Assírio,
do declínio de Israel, Reino do Norte, que cai em 722, e ele profetiza para Judá, para Jerusalém, dizendo assim, ó, vai acontecer a mesma coisa com vocês. Assim como aconteceu com o Reino do Norte e a Assíria, vai acontecer com o Reino do Sul, porém, pelo Império Babilônico. Então, ó, sob o comando de Tiglat-Pileser, que é um rei assírio, né, de 745 a 727, os assírios avançaram rapidamente pelo oeste para dentro da Síria e de Canaã. Por volta do ano 733, os reis da Síria e de Israel obrigam Acaz, rei de Judá, a participar de uma coligação contra a Síria. Lembra lá a pregação do pastor Samuel, que o rei Acaz foi lá na Síria, lá em Damasco, viu lá o altar, e quis imitar e trouxe para Jerusalém, né, do rei deles, do Deus deles, né? Então Acaz também faz coisas terríveis. Então, olha, por volta desse ano 633, eles obrigam Acaz, rei de Judá, a participar de uma coligação contra a Síria. Acaz preferiu pedir socorro a Tiglat-Pileser, decisão que Isaías condenou, está no capítulo 7, cujas consequências foram gravíssimas para Judá. Está lá em 2 Reis 16, 2 Crônicas 28, que ele troca o altar, que ele fecha as portas do templo, que ele enche Jerusalém de altares a vários deuses. Esse acontecimento tornou Judá ainda mais vulnerável, e no ano 701, o rei Senaqueribe da Assíria ameaça invadir Jerusalém. É a oração famosa lá já de Ezequias, porque Acaz já estava morto, Ezequias, seu filho, reinava, cuja oração piedosa levou Deus a mandar a mensagem por meio de Isaías, que Deus forçaria os assírios a deixar a cidade, está lá, capítulo 37, versículos 6, 7, 36, 38, que é aquela passagem lá do anjo, que um único anjo matou 185 mil assírios, apesar lá, né, da carta que eles tinham mandado para Ezequias, né, do rei Senaqueribe, dizendo que ia invadir Jerusalém, e aí o rei Ezequias vai lá, apresenta a carta no templo, e aí Deus manda Isaías com a profecia dizendo que ele não ia invadir. Mesmo depois, né, desse sucesso, dessa vitória, Isaías adverte Judá que os seus pecados levariam a nação ao cativeiro babilônico. A visita dos enviados do rei da Babilônia a Ezequias armou o cenário para essa predição. Está lá quando Ezequias abre as portas do templo e mostra tudo lá, né, para o rei da Babilônia. Embora a queda de Jerusalém ocorrera somente em 586, Isaías toma por certa a derrota de Judá e passa a predizer a volta do povo do cativeiro. Então, a partir do capítulo 40, vocês vão ver esse retorno, já é a mensagem de esperança. Deus redimirá o seu povo da Babilônia, assim como redimira do Egito. Isaías prediz a ascensão de Ciro, o persa, que uniria os medos e os persas e conquistaria a Babilônia. Isso, gente, em 539, está no capítulo 41, versículo 2. O decreto de Ciro permitiria aos judeus voltar para casa no ano de 538 a.C. Sabe quanto tempo depois da profecia de Isaías? 150 anos depois. Livramento que serviu de prefiguração da salvação mais gloriosa do pecado por meio de Cristo. Então, por isso que eu falo que a história de Isaías, as profecias, transcende o seu tempo, né? Os seus escritos, a sua época, né? Porque ele fala do Messias. Aí é só um mapinha aí para vocês, contemporaneidade de Isaías, os reis aqui, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui o meu cursor. Acho que não. Aí tá, né? O profeta, os contemporâneos, né? Oséias e Miqueias, Isaías de 739 a 681, os reis da Assíria, o que aconteceu, toda essa historinha que eu contei aí, né? Os reis de Judá, Jotão, Acaz, Ezequias, Manassés. Então, fica mais fácil para vocês enxergarem essa cronologia. Aqui o império, tanto o babilônico quanto o assírio. Esse vermelhinho aqui, ó, é o Império Assírio, que ele é deposto pelos babilônicos, né, no ano de 586,
né, a Babilônia, ela derruba o Império Assírio, e a Babilônia que se torna, né, o maior império, né, que está lá no livro de Daniel, né, a cabeça de ouro da estátua de Daniel. E depois, né, ela também sofre a queda pelos Medo-Persas, que é o peito de prata, né, da estátua, que é a média, tá vendo do lado aqui. Então, só para vocês também terem noção aí dos impérios. Qual é a ênfase e o propósito do livro de Isaías? Agora, bem mais amplo, né? Fazendo essa extrapolação aí, essa transcendência. Ele vai abordar 2 temas que nós vamos grifar e fazer questão sempre de dar ênfase em todas as nossas aulas. Sempre juízo e esperança. Né? Nunca o juízo como fim em si mesmo, mas juízo com esperança, juízo com salvação, com renovação, com restauração, com redenção. Ele vai falar muito amplamente, né, um dos temas mais enfáticos do seu livro. Ele mostra, né, característica do Deus, que Deus é o Santo de Israel. Ele usa isso, gente. Essa expressão Santo de Israel está nesse livro aqui que eu falei para vocês. Ele aparece só no livro de Isaías. Deixa eu ver aqui se eu anotei aqui. Ele aparece mais de 20... Aqui, peraí, vamos achar. O servo, tema da cidade. O Santo de Israel, olha. Ele aparece, só no livro de Isaías, ele aparece 33 vezes. Olha só a ênfase que o profeta dá. Deus é o Santo de Israel. Por que ele está chamando a atenção sobre essa santidade? Porque é essa santidade que traz o julgamento. Deus é um Deus santo e não pode conviver com o pecado. É isso que Isaías deixa claro. Então, só no livro de Isaías aparece 33 vezes, sendo que depois, no restante do Antigo Testamento, todos os outros livros, todos, até Malaquias, Zacarias, ele aparece mais 26 vezes. Então, existe uma lógica sobre isso, né? Ele está enfatizando isso porque é um tema que ele vai explorar bastante. Esse Deus Santo de Israel, essa santidade que Isaías não consegue enxergar e ficar em pé diante dessa glória de Deus, dessa santidade de Deus, no capítulo 6, que faz ele cair como morto e ele reconhecer, né, o tamanho do seu pecado e da sua nação, é essa santidade que deve castigar o povo rebelde, mas que posteriormente Deus o remirá. Israel é a nação cega e surda, a vinha que será pisoteada, o povo que será destituído de justiça e retidão. O juízo terrível que será desencadeado contra Israel e contra todas as nações que desafiam o Deus, o Santo de Israel, ele é chamado, conhecido como Dia do Senhor, que também é o mesmo tema de vários outros profetas do Antigo Testamento. É um dia associado no Novo Testamento à segunda vinda de Cristo e ao juízo que o acompanhará. Né? Lembra que eu falei do pequeno Apocalipse, né? De Isaías, capítulo 24, versículo 1, capítulo 34, 1 e 2. Em Isaías, o juízo é associado ao fogo, que consome, mas que também purifica. Ele vai falar sobre esse fogo que purifica a prata, né? Ele vai falar desse fogo que não somente consome, ele é terrível para a destruição, mas ele também renova. Então, ele é o fogo que consome, mas ele também é o fogo que purifica. Deus, porém, terá compaixão do seu povo, capítulo 14, versículo 1 e 2, e o livrará da opressão, tanto política quanto espiritual. A sua restauração é semelhante a um novo êxodo. O poderoso Criador de Israel fará ribeiros brotar do deserto, quando levar o povo de volta à pátria. O tema de uma estrada para a volta dos exilados ganha destaque. Aquela estrada, né? Aquele caminho que nem o louco errará, mas que somente o santo passará por ela. A paz e segurança marcam essa nova era messiânica.
Um rei descendente de Davi reinará com justiça, e todas as nações afluirão no Monte Santo de Jerusalém. A lei sairá de Jerusalém. O povo não será mais oprimido por governantes ímpios, e Jerusalém será verdadeiramente a cidade do Senhor. Se cumpriu tudo isso, gente? A gente já pode dizer que a lei sai lá de Jerusalém? Que os loucos não errarão o caminho? Que os montes serão aplainados? Que os vales serão elevados? Já aconteceu tudo isso? Sim ou não? Ainda não. Algumas coisas sim, outras não, né? Por isso que ela extrapola, né? Além do seu tempo. O Senhor chama o rei messiânico de meu servo, nos capítulos 42 a 53, termo também aplicado a Israel como nação. É através do sofrimento do servo que a salvação em sentido mais pleno e elevado é efeito. Ciro era o instrumento de Deus para livrar Israel da Babilônia, mas Cristo livrou a humanidade da prisão e do pecado. Tornou-se luz para os gentios, a fim de que as nações condenadas ao juízo pudessem achar a salvação. Gente, tem tudo aí as referências bíblicas. Leiam com carinho, peguem esses versículos, leiam, para vocês terem essa visão. O reino do Senhor na terra, com seu rei justo e seus súditos justos, é o alvo em direção ao qual o livro de Isaías avança com firmeza. A terra e o povo restaurado passarão, então, a cumprir o ideal divino, e tudo resultará no louvor e na glória do Santo de Israel, por causa do que ele tem realizado. Em relação à característica literária, eu nem trouxe muita coisa para vocês, mas só para vocês terem uma ideia, tem de tudo um pouco no livro de Isaías. Tem narrativa, tem prosa, tem poesias, tem profecias apocalipse, né? Cada um a gente tem que ler de uma forma. Tem narrativas históricas, tem hino de louvor, tem salmo sapiensal, tem lamento nacional, tem personificações, tipologias, linguagens figuradas, tem jogo de palavras, tem quiasma, tem metáfora. Então, tem tudo no livro de Isaías. E a gente vai passar por todos eles aí com calma, né? Quando a gente passar aí pelos capítulos. E aí, né? Por que a gente está trazendo esse estudo de Isaías? Porque não tem como não associar, né, Isaías, Messias e Jesus. E por que eu estou trazendo isso? Não vou ler tudo para vocês. Mas para vocês terem uma ideia da importância do livro de Isaías, o próprio Jesus tomou uma citação de Isaías como a sua missão. Né? O livro de Lucas vai trazer que quando Jesus estava lá na sinagoga de Nazaré, ele levantou, pegou os rolos, o escrito do dia, e estava lá justamente Isaías 61, versículo 1 e 2. E aí foi em cima desses versículos, né, que Jesus estabelece a sua missão, e que o livro de Lucas vai trazer muito bem, né? Lucas é o evangelho dos marginalizados, das mulheres, dos doentes, né? Dos leprosos. Olha só, Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, e para proclamar o ano da bondade do Senhor. Quem ouviu Jesus falando sobre isso nessa sinagoga de Nazaré, entendeu perfeitamente que Jesus estava citando Isaías, e que essa passagem aqui estava falando sobre o Messias que haveria de vir, e a missão do Messias. E foi justamente, tanto é que ele não conclui, porque se você continuar o versículo 2, aqui ele fala assim, olha, para proclamar o ano da bondade do Senhor, aqui ele está fazendo uma referência ao ano do jubileu, e no ano do jubileu as dívidas eram perdoadas, as heranças eram restauradas. Aqui o Senhor está falando da implantação do reino do Messias, né? E a continuação desse versículo é, e o dia da vingança do nosso Deus, que não se cumpriu ainda. Então, eles entenderam muito bem o que Jesus estava falando. Então, ele devolveu o rolo do pergaminho ao assistente da sinagoga e se sentou. Com todos os olhos fixos nele, Jesus declarou, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus estava dizendo que ele era o servo divino, o ungido, sobre quem Isaías falava. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eles entenderam muito bem.
tá? Depois, se vocês pegarem esse artigo que é maravilhoso, também eu deixei o link aí, ó, chamada.com.br, mensagem Evangelho segundo Isaías, ele vai explicar muito bem, detalhado, né, essa missão de Jesus, tá? Para finalizar, também só para vocês conhecerem, somente um capítulo de Isaías, Isaías 53, ele tem 33 cumprimentos na vida de Jesus sobre quem era o Messias, como seria a missão do Messias, o que o Messias teria que suportar, tudo o que aconteceu com o Messias. Somente um capítulo do livro de Isaías, que é Isaías 53. Tá bom? Para também vocês lerem com bastante carinho, olhando cada citação, vai lá no Evangelho, né? Tudo aquilo que Isaías falou, apontando para o Messias e que teve o seu cumprimento na vida de Jesus. Amém? Nossa próxima aula, aí sim, agora nós estamos aptos e prontos para entrar no capítulo 1 do livro de Isaías. Amém? Então, vamos aqui encerrar. Desculpa se eu fui muito rápida, mas eu queria dar todo esse contexto aí para vocês. Mas a apresentação está aí com todas as referências, passei para vocês, né? E vocês podem aí olhar, né? Todas essas citações, tá? Tanto tá na Bíblia de Estudo NVI, como nesse livro aqui que vai ser o nosso direcionador aí até dezembro, até novembro, né? Que dezembro já é nossas férias. Tá bom? Alguma pergunta? Aí, ó, 9h24. Sim, não? Tudo bem, gente? Vocês entenderam ou estão todo mundo meio tonto assim, ó? A Karina tá fazendo assim, ó, ficou meio tonta. Conteúdo. É expectativa para o capítulo 1º. Não, mas agora já falou já da infância já, porque isso. Gente, vocês tinham essa visão, essa noção da importância do livro de Isaías? Ou tudo que eu falei aqui é novidade para vocês? Novidade, nem tanto. Para mim é tudo novidade. Eu estou admirada com tanto conhecimento e que eu não sabia a respeito do livro de Isaías. Para mim também está sendo tudo novidade. Que bom. Então, ó, para vocês, né, que é novidade, que não tinham ainda contato com o livro, pega esse material que eu mandei para vocês, né? Pega aí uma tardezinha, um tempinho, vão lendo aí as referências para vocês terem essa visão. Depois, é claro que quando a gente entrar nos capítulos, isso vai ficando mais claro, tá bom? Quem mais, gente? Ô, Val, com tantas referências do livro de Isaías, porque o livro de Isaías, basicamente, ele tem muita profecia acerca do Cristo, acerca de Jesus. E mesmo assim, os judeus, eles têm o livro de Isaías como referência, e mesmo assim eles não creem, né? Eles não creem que Jesus é o Messias, eles estão aguardando o Messias. Eles creem em tudo o que Isaías fala. Eles só não creem que esse Messias de Isaías é o Jesus Cristo. Eles ainda estão aguardando o Messias. Agora, Jesus, né, na vida de Jesus, não tem como, né, você não crer, né? A própria Bíblia fala isso, né? Que eles estão com seus olhos fechados, seus ouvidos tapados, para eles não entenderem isso. A salvação precisava vir para nós gentios, né? Então, eles entendem que Isaías está falando a respeito do Messias, eles estudam detalhadamente isso, mas eles não creem que Jesus é o Messias. Aliás, para eles, proferir o nome de Jesus Cristo é maldição. Eles associam Jesus, né, àquelas passagens do Evangelho que fala sobre, né, que Jesus estava vindo no poder de Beelzebul.
não de Jesus como filho de Deus. Então, se você pegar um judeu hoje, você conversar, eles são proibidos de falar o nome de Jesus Cristo, porque para eles é maldição. Então, gente, hoje é bastante coisa, né? Mas o que a gente precisa entender aqui é que Isaías profetizou antes, durante, depois do cativeiro, né? Sobre depois do cativeiro, sobre a vinda do Messias e até a escatologia. Isso. E até o fim dos tempos. Isso. Então, é um livro realmente maravilhoso, não é fácil, não vai ser fácil, a gente vai precisar de empenho, né? A gente não pode só depender aqui dos nossos professores, mas esse panorama todo aí, né? Se a gente puder resumir, né, Valéria? Nessa simplicidade que eu falei, é um profeta de antes do cativeiro, durante o cativeiro, depois, vinda do Messias, volta de Jesus, Isso. a primeira vinda, né? Isso. E com 2 temas principais. Quais são? 2 temas principais. Quais são? Tadã! Vamos, gente. Isso. Julgamento e Juízo. Esperança. Então, julgamento é juízo e esperança. Né? 2 temas principais. Ele demonstra o motivo por que Israel e Judá estão sendo julgados, né? Ele fala sobre a santidade de Deus, a justiça de Deus, mas ele não deixa, né, isso fechado, sem esperança, né? A justiça e o julgamento como fim em si mesmo, mas sempre trazendo a esperança. A esperança em quem? Jesus Cristo, Messias, o renovo, transformação de todas as coisas, né, gente? O sacrifício de Cristo, você pensar no sacrifício de Cristo somente como nossa salvação é muito pequeno diante da obra de Cristo. É muito mais do que isso. Envolve a nossa salvação. Mas a obra de Cristo, ela é uma obra cósmica. É restauração de todas as coisas. De tudo que foi criado nos céus e na terra. É a reconciliação com Deus Pai. É muito, muito amplo, né? Muito, muito além, né, de mim e de você. Valéria, eu queria comentar do comecinho da aula, né, o vídeo falando dos pergaminhos, você falando, né, das escrituras. Não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer, tem o Museu da Bíblia, fica ali em Barueri, pertinho de Alphaville, comecinho da Castelo. Aliás, a gente pode até organizar, né? A gente já falou que ia fazer isso e não faz, né? A gente não faz. Eu já fui umas 3 vezes lá, irmão. Não é um museu muito grande, mas assim, é bem histórico, mas para quem conhece a palavra, é muito poder de Deus. A gente se emociona, a gente chora. Tem a Bíblia, tem a imprensa de Gutenberg, né, uma réplica. Então, você pensar que esses pergaminhos sobreviveram, essa palavra chegou a nós, foi a palavra que o Cristo leu na sinagoga, como nós falamos nas aulas passadas, né? Então, eu tive a oportunidade também, acho que no ano 2000, 2001, teve uma exposição na Pinacoteca de São Paulo, dos pergaminhos encontrados no Mar Morto. Era o pergaminho, e era a exposição real, não era um réplicas. Foi uma época que veio, né, para cá algumas partes, né? Então, irmãos, como o pastor falou, né, a gente tem que estudar além das aulas, mas é importante até, são coisas que são culturais, mas que falam da palavra, que são bíblicas, você pode fazer um passeio em família e aprender mais, é maravilhoso. Aí, Valéria, vamos ver se a gente organiza vai ser ótimo. Eu não conheço. Aula, passeio. Ia ser muito legal mesmo. A gente já falou várias vezes e nunca vai. E do lado do Museu da Bíblia tem um parque lá, dá para fazer piquenique, tem um lago. Que legal. A gente pode organizar, vai ser bem bonito. E assim, você aprende e sente a presença de Deus. É lindo ver como a palavra, né, tantos anos se cumpre e ainda se cumprirá. Glória a Deus. Amém. Gente, vamos abrir as câmeras aí para tirar uma foto?
Hoje, agora está 27, mas eu não acompanhei aí o pico, mas eu acho que tinha mais pessoas, né? 34, eu acho. Amém. Glória a Deus. Vou tirar para a gente mandar fotinho. Pronto? X. Pronto. Da minha parte está encerrada. Pastor Samuel ou Paulo, finaliza para a gente orar. Glória a Deus. Irmãos, boa aula, né? Maravilhosa aula. Poder ouvir tantas coisas bonitas, tantas informações. Só anotando e assistindo de novo, né? Ou tentando guardar Tá gravado. É isso aí. Então, espero que depois a gente consiga colocar no grupo a aula para que você possa aproveitar de novo mais essas informações, ouvir mais uma vez. A lição aí do pastor Jonas. Ô, pastor Jonas, eu encerro a gravação agora ou depois da oração? Depois da oração, né? Vai ficar gravado no Drive do ensino, do Google, né? Google Drive do ensino. Vamos orar, então? Isso aí. Vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar, te exaltar, Senhor, por podermos estar em comunhão, por podermos aprender a tua palavra, dela ser, Senhor, que é tão perfeita e maravilhosa, e ter sido preservada, Senhor, a nosso favor, e ter chegado até as nossas mãos, tais ensinos, Senhor, para a nossa edificação. Pai, nós te adoramos e te exaltamos, eu te peço nos dá graça, para podermos ouvir, aplicar e viver a tua palavra, como ela é. É o que te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, gente.